Oi! Esse é um vídeo bem diferente do que eu costumo gravar aqui pro canal, principalmente porque eu passei muito tempo pensando em como eu faria ele. Pensei em escrever roteiro, pensei em separar imagens para me guiar no que eu ia falar, mas na verdade o que eu gosto mesmo é de ligar a câmera e começar a falar o que vem na cabeça. Então achei que essa era a melhor forma de comunicar como eu comecei no universo da leitura e que livros foram importantes para eu chegar até onde eu tô. Esse vídeo não vai ser um vídeo muito longo, vai ser um vídeo mesmo para vocês me conhecerem um pouco melhor, e ele foi escolha da Ana Lívia, ele em homenagem à Ana Lívia, porque ela tirou lá na raspadinha das lives que ela podia escolher um tema para eu gravar pro YouTube, e aqui estamos. Eu não lembro exatamente com que idade eu tinha quando eu comecei esse universo da leitura, mas eu lembro mais ou menos o caminhozinho que eu fui fazendo. A minha avó, por parte de pai, ela sempre foi muito leitora, ela é formada em letras, e desde que eu era pequena ela tentava introduzir a leitura de alguma forma na minha vida. É importante falar que a minha mãe, ela nunca foi muito leitora, mas ela sempre me apoiou. E aí, eu ia passar os finais de semana na casa da minha avó e a gente sempre fazia simulações para me divertir no meio da leitura. Então a gente lia muito Maria Clara Machado, Puff de Fantasminha, por exemplo. E aí o que a gente fazia era, a minha avó fazia um personagem, eu fazia outro e minha tia-avó fazia outro. Então a gente lia a história, porque era uma peça, né? A gente lia e ia encenando aquela história. Então eu achava super divertido e acho que talvez o caminho da leitura tenha começado aí. Uma outra coisa que eu acho que pode ter me influenciado, né, no universo da leitura é que eu sempre gostei muito de balé. Então a minha avó também colocava para eu assistir, meu pai colocava para eu assistir. E o balé meio que você tem que interpretar todos os movimentos e tudo que está acontecendo ali para você entender essa narrativa e essa história. Então eu acho que isso também foi uma coisa muito forte que me fez gostar do universo da leitura. E aí ao longo da infância eu sempre fui estimulada tipo, a assistir filme, a ver balé, a ir ao teatro. Então dentro desse meu universo infantil, lúdico, também tinha uma amiga da minha avó, Marlene. Ela foi a pessoa que me deu meu primeiro livro da vida. Ele tá no alto, então eu não vou conseguir mostrar. Mas eu ganhei ele assim, tipo, 10 dias depois que eu nasci. E era uma edição de Hamlet, eu tenho ela até hoje. Então acho que eu já vim de uma certa forma de berço, sendo nutrida para gostar desse universo. Mesmo que o meu gosto seja questionável na opinião da minha avó. E aí eu não acho que eu precise de muitas minúcias para contar esse salto temporal que é chegar no fenômeno que foi Harry Potter. E aí sempre tinha na minha escola aqueles vendedores de livro. Não sei se era comum na escola de todo mundo, mas na minha tinha. Então eles iam vender livros pequenininhos que tinham tipo histórias das princesas da Disney, histórias do folclore. Eram vários livros pequenininhos e aí a minha mãe sempre comprava para me estimular a continuar lendo em casa e continuar tendo contato mesmo quando eu não estava na casa da minha avó. Eu não lembro que ano foi, mas eu acho que foi a Ordem da Fênix. No ano que a Ordem da Fênix foi publicado, nessas vendas que tinham na minha escola, teve um vendedor vendendo e eu decidi pedir para minha mãe comprar. A minha mãe comprou, sendo que eu não tinha lido nenhum dos livros anteriores, eu já tinha tido contato com alguns dos filmes. Acho que nessa época já tinha lançado até o terceiro filme, talvez, ou até o segundo. E eu entreguei esse livro para minha avó. E eu lembro que eu pedi para minha avó ler para poder me contar a história, porque ainda ia demorar para ser adaptado nos cinemas. Minha avó, coitada, leu o livro para me contar por alta história, sendo que ela também não tinha lido os livros anteriores. E aí eu percebi que, tipo, eu não podia fazer isso com a minha avó e ficar pedindo eternamente para minha avó ler os livros para mim. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, talvez assim na minha conta, porque eu estudei nesse colégio que vendia livro até ter uns 10. E aí foi nessa época que eu comecei a ler por conta própria, assim, né? Eu devia ter mais ou menos uns 10, 11, 12 anos. Foi com Harry Potter. A primeira vez que eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu não gostei, mas eu decidi reler, e aí na segunda vez que eu reli, eu gostei. E aí realmente já tinha os filmes, né? Então era uma coisa que andava assim, caminhando junto. Eu lembro que quando eu tava na 6ª série, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu fiz uma competição com um amigo pra gente ver quem conseguia terminar de ler Harry Potter mais rápido. Eu lembro também
que eu terminei de ler Harry Potter antes do 7º livro lançar. Então, quando o 7º livro lançou, eu já pude ler acompanhando o lançamento e as pessoas. E eu sempre fui à Bienal com a escola. E eu lembro que Harry Potter e as Relíquias da Morte eu comprei na Bienal logo quando lançou e foi num passeio da escola. De Harry Potter eu fui indo para outros livros e aí começou talvez a minha paixão por Diário da Princesa. Eu comecei a ler os livros na primeira versão, na capa da Galera Record, que cada um tinha uma corzinha e cada um tinha um detalhe do livro. Então, como já tinha o filme, a capa tinha o coturno, que era do filme, a coroa, que era do filme. E aí eu comecei a me encantar e comecei a me viciar, assim, de uma certa forma, no universo da leitura. Acho que eu preciso beber água. E aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, uns 13 para 14, essa faixa etária, já estavam surgindo os youtubers e principalmente os booktubers. Isso foi mais ou menos, sei lá, 2009, por aí. E aí eu comecei a querer também gravar vídeo, mas eu demorei um tempo. Eu acho que eu fui gravar vídeo, eu tinha uns 16 anos, talvez. E eu comecei a comprar e ganhar de presente das pessoas e comecei a ler. E aí eu li várias sagas, tipo House of the Night, Os Imortais, Percy Jackson, Jogos Vorazes, tudo que estava em alta. No meio dessas coisas que estavam em alta, eu também li uma coisa ou outra cult. Li um Dom Casmurro, li um pouco de Shakespeare. Eu sempre fui meio revoltada e eu nunca gostei de fazer coisas por obrigação. Então, por exemplo, quando eu tinha que ler alguma coisa para a escola, eu geralmente não gostava porque eu tinha obrigação de ler. Quando eu tinha que ler algo que era mais cult, porque eu sentia que estava sendo julgada, porque eu só lia, entre aspas, baboseira, eu não queria ler. Então eu fui meio que tentando me encontrar dentro desse universo. E aí, em algum momento, eu percebi que eu estava mais consumindo do que lendo. E que não estava me fazendo bem de uma certa forma. E foi aí o momento que eu comecei a desacelerar e diminuir o ritmo, até que em 2018, 2019, foi quando eu mudei de apartamento. E aí eu decidi que eu precisava me desfazer de vários livros. E junto com esse movimento de me desfazer de vários livros, veio o movimento também de começar gradativamente a abandonar a leitura. Olhando assim de uma certa forma, isso foi positivo? Para mim, foi. Eu nunca parei totalmente de ler, porque a princípio eu fui fazer letras, mesmo abandonando letras e depois indo fazer design. No meu relacionamento com o Gabriel, ele sempre gostou de ler, então isso também estava dentro do nosso universo, mas eu senti que eu precisava criar esse afastamento. Esse afastamento foi bom porque eu senti que eu amadureci nesse universo para me encontrar no ponto que eu tô hoje. Eu li muito no ano passado, inclusive, mas eu vou ler no meu ritmo, eu vou ler seguindo a minha vontade. Então, aos poucos, para mim, eu voltei a ter uma relação saudável com a leitura. E sou muito grata de onde ela surgiu, para onde ela chegou hoje. Não sei nem se as coisas que eu tô falando em si fazem sentido, tá? Eu tô realmente conversando com vocês sem vocês estarem aqui. Mas na minha cabeça isso faz sentido. E aí eu gosto um pouco do fato, na minha história, de que eu voltei a ler por mim. Eu não voltei a ler por obrigação, eu não voltei a ler porque alguém dizia que eu precisava ou não. Voltei porque eu naturalmente senti falta e decidi me conectar de volta com esse universo. Por isso que hoje em dia eu ainda leio muitos livros antigos, porque foram alguns dos livros que eu mantive na estante, porque eu queria ler eles em algum momento e porque eu sei que alguns livros do meu passado são difíceis de conseguir hoje em dia, como por exemplo a coleção da Mediadora. Eu já li, então eu pretendo desapegar dela, mas eu precisava ler para fazer esse passo. E hoje em dia eu pratico muito isso. Eu não quero manter as coisas na estante só porque ela tem que ficar na estante, entendeu? Eu acho que eu pratico e eu gosto da ideia de que foi importante pra mim, vamos passar pra outra pessoa, que vai ser importante pra outra pessoa, e aí seguir adiante. É claro que eu mantenho e quero manter alguns livros que são importantes pra mim, comigo pra sempre, mas eu não acho que eu preciso manter tudo
comigo. Então eu acho muito bacana essa relação que se formou assim da minha família com a leitura e da família que eu venho formando com a leitura. Eu realmente espero que tenha dado para entender esse meu caminhar assim. Eu sou muito grata à minha avó, a Marlene, à minha mãe, que sempre me apoiaram, seja realmente investindo, né, me dando livros, seja me incentivando com palavras de que eu deveria ler e que é uma coisa que nunca vão tirar de mim. Então, o que eu já li é uma coisa que vai ser sempre minha. E eu acho que é isso. Realmente foi um vídeo um pouco diferente do que eu faço. E eu espero que tenha sido bom pra vocês, assim como foi bom agora pra mim contar sobre isso. A gente se vê na próxima. Beijo!